Brasil. Nós vamos agora conversar com esse tema com o deputado federal, delegado Pablo, do União Brasil de Amazonas. Muito bom dia, deputado. Muito bom dia, muito bom falar com você daqui da Jovem Pan. Bom dia, Marcelo. Prazer é nosso. Deputado, nós tivemos aí toda a tentativa de obstrução da oposição, a grande maioria depois votou a favor, a gente sabia que isso iria acabar acontecendo, porque como votar contra esse projeto, mas de qualquer forma, na visão do senhor, ele chega já a partir de agosto, portanto, aí aos beneficiários? Já sim, a PEC prevê o pagamento a partir de agosto. Esses são vários benefícios que são colocados lá, além do aumento do auxílio de R$400 para R$600. Nós temos aí um benefício estendido a taxistas, a motoristas profissionais, a caminhoneiros. Nós temos aí o auxílio gás sendo colocado até o valor de R$120, em média. Nós temos vários benefícios, transporte público gratuito para idosos e outras situações importantes, benefícios sociais que os brasileiros estavam esperando há bastante tempo. Por isso a PEC ela é oportuna, ela é necessária e ela vem socorrer várias perdas que os brasileiros tiveram nos últimos anos, o que é importante a qualquer tempo de ser corrigido pelo governo federal, e é papel do Congresso Nacional aplicar esses investimentos, isso que a Câmara e o Senado fizeram nos últimos dias. Bom dia, deputado. Segundo alguns analistas econômicos, aí, essa PEC dos benefícios pode acabar gerando mais inflação, né? O que acaba desgastando o poder de compra, especialmente dessa população mais pobre. Como o senhor analisa essa questão? Eu analiso essa questão de uma maneira bastante... de uma situação de se quer prever um futuro no qual se esquece do presente. O presente atual, as pessoas estão com perdas muito grandes nas suas remunerações e na sua capacidade de compra. Por isso, a revisão de um benefício como o auxílio, no aumento de 50% do seu valor, injeta bastante na economia brasileira. A esses economistas, as pessoas que estudam isso, eu lhes pergunto se a gente teve aumento inflacionário, por exemplo, durante a pandemia, quando foi criado um auxílio emergencial e as pessoas recebiam valores bem maiores do que esse aí. E nem por isso a inflação teve impacto, mas sim o que houve impacto muito na vida dos brasileiros foi essa recomposição de renda e um gás, um acréscimo na atividade econômica que estava paralisada por conta da pandemia. Então, acredito que esse aumento no auxílio vai gerar esse mesmo efeito, um aquecimento na economia, isso sim, e ao mesmo tempo a recomposição de perdas que há muito tempo vem acontecendo na renda mensal dos brasileiros. Deputado, a decretação, do estado de emergência também suscitou questionamentos aí se desta vez aqui isso foi feito e por isso a PEC ela foi aprovada e não vai furar o teto de gastos, mas que poderia ser utilizado numa outra situação, num outro momento político, evidentemente. Como o senhor avalia também essa argumentação da oposição ao longo dessa discussão? A argumentação vazia, é tão vazia que a oposição fez discursos inflamados, contrários à PEC, falando que ela não era boa, que ela não era conveniente, que o momento não era o correto, mas, ao mesmo tempo, votaram todos sim ao texto principal. Nós tivemos uma votação de mais de 460 votos aprovando a PEC, partidos de centro, de esquerda, de direita, todos votaram a favor do texto principal, mas fizeram discursos contrários. Eu costumo dizer que alguns amigos da esquerda, se o presidente Bolsonaro estiver a favor da dengue, eles ficam do lado do mosquito. O importante é que eles estejam contrários ao que está sendo falado. E mesmo assim, eles votaram a favor da PEC. Deputado, aprofundando mais aí essa questão do Marcelo, para essa PEC ser aprovada, teve que ser declarado um estado de emergência genérico. Esse estado de emergência, só quem tem hoje em dia é a Rússia e a Ucrânia. Isso não indica uma ação de cunho eleitoral? Eu acredito que não. Foi necessário o estado de emergência para que algumas medidas fossem colocadas e que esse teste de gastos fosse expandido especificamente para benefícios sociais. Então, quando você coloca o estado de emergência, um momento de emergência diferenciado, você possibilita que esses benefícios sejam estendidos aos brasileiros que mais precisam. Então, o estado de emergência,
O fato de ter sido colocado agora, eu não vejo como uma questão eleitoral. Se a gente for recompor dados históricos, a gente vai ver que em vários outros momentos da história política do Brasil, benefícios similares foram criados. Quando se criou o Bolsa Família lá atrás, pela esquerda, se criticou se esse benefício seria ou não utilizado com fins eleitorais. E a esquerda saiu distribuindo cartões de Bolsa Família pelo país inteiro. E nem por isso houve repercussão de meios de comunicação em massa, como se esse fosse um benefício utilizado para fins eleitorais. Então, é preciso que se acabe com a casuística. Muitos parlamentares e muitos meios de comunicação tentam fazer um discurso casuístico para a medida ter sido implantado pelo governo Bolsonaro. Se ele fosse por outro governo, talvez esse discurso não tivesse sido colocado. Então, não acredito que tenha a ver com fins eleitorais, tanto é que praticamente nenhum político entrou em confronto com o texto, mas, pelo contrário, a maior parte dos políticos, sejam do Congresso, de qualquer lugar do Congresso, da Câmara ou do Senado, foram favoráveis à medida. Deputado delegado Pablo, né, nós tivemos aí então esse esforço que foi realizado nessa semana, né? E fica agora a expectativa do recesso. O senhor acredita que dificilmente deveremos ter novas discussões, já porque vai iniciar o período de campanha, nós deveremos ter aí um segundo semestre aí com baixa produtividade no Congresso? Ao que me consta, é tradicional que logo após o recesso, nessas eleições, hajam muitos menos movimentos dentro das casas legislativas. E ainda assim há a previsão da realização de semanas de esforço concentrado, onde os parlamentares vão se deslocar a Brasília e fazer votações durante semanas inteiras de pautas que não possam esperar, de pautas emergenciais. Mas é verdade que as eleições elas acabam prejudicando o funcionamento das casas, isso não é de hoje, eu acompanho a política há décadas e sempre foi assim. Quando antecede o período eleitoral, existe um recesso que paralisa um pouco as atividades, mas nesse ano o presidente Lira e a mesa diretora se comprometeram que a Câmara dos Deputados vai funcionar num esforço concentrado e que a plataforma de votação sempre presencial vai permitir que outras matérias possam ser votadas à distância pelos parlamentares, como aconteceu na pandemia. Deputado, apenas 17 deputados aí da oposição que votaram contra essa PEC dos benefícios, ou PEC kamikaze, cada um está chamando de um nome. A oposição diz que esse projeto foi apresentado de forma absurda, como já falei antes, de forma eleitoreira, porque esses benefícios só duram até dezembro. O que vai ser feito depois disso? Depois de dezembro, no próximo ano, isso não vai gerar um gasto muito grande para quem for estar no governo no ano que vem? A PEC é uma medida transitória de recuperação econômica e ela foi prevista até o final do ano por uma questão orçamentária e fiscal. Se ela fosse colocada ad eterno, a gente ia ter aí sim um impacto muito forte, talvez na inflação ou em mudanças na economia brasileira. Então ela foi pensada num período fechado, justamente para que pudesse ser calculado exatamente qual o tamanho que isso ia gerar aos cofres públicos e houvesse mais responsabilidade fiscal. Mas eu acredito que toda vez que você investe em benefícios sociais e você coloca recurso na mão da população, você está fazendo isso com mais responsabilidade até do que quando você trabalha de maneira indireta, recompondo benefícios como saúde, como educação, eles são muito importantes. Mas o brasileiro hoje, ele está clamando por medidas que ajudem ele a melhorar o seu poder aquisitivo, seja para a compra de alimentos, para pagamento das suas dívidas e uma série de coisas que são urgentes na vida das pessoas. Por isso que a PEC ela é sim oportuna e o seu cálculo até o final do ano é feito baseado na responsabilidade fiscal e orçamentária que o governo federal tem que ter. Deputado, estamos atravessando, claro, uma crise muito forte, derivada da pandemia, o pós-pandemia também surpreendeu a todos, depois agora a guerra da Rússia e da Ucrânia. A gente observa que há um clamor aí dos empresários, da própria sociedade, na discussão de temas importantes, que é a reforma tributária, administrativa. Claro que todo esse cenário contaminou a possibilidade de discussões. O governo começou com a reforma da Previdência e depois logo nós tivemos aí a pandemia e isso praticamente inviabilizou discussões desse porte e a gente sabe que é mesmo difícil, senão a reforma tributária já teria passado em outros governos e em outros congressos também aí. São
casas legislativas aí que estão há muito tempo em funcionamento e, portanto, fica aquela expectativa de quando isso vai acontecer. Mas passada essa questão aí da eleição, o senhor acha que haveria a discussão mesmo do Congresso de uma pauta já para o próximo governo, para que isso possa ser encaminhado, discutido, já que é um clamor muito forte e nesse momento de crise, pandemia, guerra, se percebe aí a perda de competitividade do Brasil, das empresas brasileiras, aumento das importações. Como é que o senhor avalia essa agenda pós-eleição? É bem verdade que você falou que nós fomos tomados aí de surpresa com a pandemia. O mundo todo foi surpreendido por essa doença que atingiu os países de maneira indistinta. E logo a seguir, uma guerra que também não estava prevista e que gerou escassez de vários itens pelo mundo, inclusive do petróleo. Houve aumento aí de combustíveis pelo mundo inteiro, apesar da mídia apenas citar o aumento de combustível no Brasil, mas escassez de produtos em todos os locais. E o que eu tenho percebido do governo federal no momento é a busca por alternativas para vencer essa crise, vencer esse tempo de turbulência e passar dessa dificuldade para tempos melhores. Votação de pautas importantes nós estamos fazendo desde que o Congresso Nacional começou. Houve uma reforma presidenciária no Brasil como não havia há muito tempo. Nos governos anteriores nós tivemos reformas que foram apenas arremedos, apenas puxadinhos, situações pequenas para solucionar parte das questões previdenciárias do Brasil, que representa a maior dívida que o governo federal tem que pagar no dia de hoje. Então, outras reformas no campo tributário foram realizadas, mas uma reforma tributária mais profunda e mais densa tem que ser feita sem dúvida nenhuma. O Brasil hoje vive um manicômio tributário, as pessoas não sabem quanto pagam e essa dificuldade tem que ser vencida para que haja uma simplificação nos tributos do Brasil e, ao mesmo tempo, uma redução na carga tributária. Não sei se será possível, na pós-eleição, ser votado isso, afinal de contas, o nosso processo eleitoral termina só ao final de outubro. Nós vamos ter de funcionamento da casa apenas no mês de novembro e mais alguns dias de dezembro, o que deve tornar muito difícil o aquecimento de pautas como a questão tributária. Mas eu acho que é um desafio que tem que ser enfrentado o quanto antes para que o brasileiro pague menos imposto e tenha mais justiça social. Nós conversamos com o deputado delegado Pablo, do União Brasil do Amazonas. Deputado, muito obrigado pela participação do senhor aqui na programação da Jovem Pan.